bem? Eu sou o Paiva Frade e estou aqui hoje para falar de um grande artista, um grande nome da arte brasileira. Ele não só foi pintor, mas como foi escritor e um grande crítico de arte que o Brasil, no meio do século XX, muito respeitou. Mas para falar dele, primeiro eu tenho que falar de seu pai. Seu pai, Pedro Campo Fiorito. Certamente todo mundo sabe que estou falando de Quirino Campo Fiorito. O Pedro Campo Fiorito veio para o Brasil em 1889. Ele foi para Belém do Pará. Em Belém do Pará, ele fundou o Salão de Artes Plásticas, o primeiro Salão de Artes Plásticas de Belém do Pará. Logo em seguida, ele veio para o Rio de Janeiro e foi auxiliar o grande mestre Zeferino da Costa nas pinturas da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Com efeito, Zeferino da Costa foi um dos grandes mestres e professores da Academia Imperial de Belas Artes. Pai de Quirino Campo Fiorito, Pedro Campo Fiorito inicia o seu filho com seus amigos Rodolfo e Henrique Bernardelli. Quirino Campo Fiorito frequenta o ateliê dos irmãos Bernardelli e com eles recebe a indicação de ingressar na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1920, Quirino Campo Fiorito, filho do famoso arquiteto à época, Pedro Campo Fiorito, ingressa na Escola Nacional de Belas Artes. Na Escola Nacional de Belas Artes, ele tem o privilégio de ter aulas com Modesto Brocos e com o grande mestre Batista da Costa. Interessante que Quirino Campo Fiorito nasceu em 7 de setembro de 1902. Em 1920, ele já ingressa na Escola Nacional de Belas Artes com apenas 18 anos. Isso aconselhado pelos Bernardelli. Porém, na Escola Nacional de Belas Artes, ele vai ter aula com Modesto Brocos e com o grande mestre Batista da Costa. Em 1929, ele ganha o prêmio Viagem, vai para Paris, estuda nas famosas academias Julian e Grand Chaumier. Em 1932, ele já participa do Salão Nacional de Belas Artes de Paris, o que era quase que impossível para um artista brasileiro em Paris. Ele goza o prêmio Viagem por 5 anos. De lá, ele vai para Roma. Em Roma, ele estuda na Academia Inglesa de Roma e na Escola de Belas Artes de Roma. Nesse tempo, ele fez um número enorme de viagens, porque ele ficou 5 anos lá. Então ele foi para a Bélgica, Espanha, Alemanha, Holanda, onde ele conviveu, além dos museus, com os pintores da época e com a arte que acontecia na Europa. Em 1935, retornando ao Brasil, ele faz uma grande exposição no Salão dos Artistas Brasileiros. Na década de 40, ele integrou o júri do Salão de Arte Moderna. Ora, ele era da comissão julgadora, ora, ele era da comissão pré-julgadora, que selecionava os artistas que viriam a expor para serem julgados no salão. Isso era um privilégio que dava a ele o título de isento de júri. Ele era isento de qualquer análise. Mas esse não foi o ponto alto de Quirino Campo Fiorito como membro de júri. Em 1951, ele é convidado para ser membro do júri que selecionaria todos os artistas que entrariam na Bienal Internacional de São Paulo, no Trianon, a primeira Bienal Internacional de São Paulo. Tinha que ter um currículo enorme para isso, mas para ele era uma coisa mais ou menos corriqueira, pois ele era júri e participou de análise de cátedras, de docências e de doutorados. Participava das bancas. É o grande nome da crítica de arte brasileira, também do meio do século. Autor foi de vários livros, dentre eles um colega e aluno que foi o Silvio Pinto.
Entre 1951 e 1953, ele participou de várias missões do governo brasileiro, uma espécie de adido cultural na Europa. Ele foi várias vezes, não como fixo, mas para analisar o que acontecia no ensino da arte europeia e trazer para a modernização da Escola Nacional de Belas Artes. Não é bem assim que funciona. Temos um modernismo, agora todo mundo é modernista. Não, existe a docência, existem as técnicas de aula e tudo isso ele ia na Europa buscar e trazer para os brasileiros. Quirino Campo Fiorito foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes, foi vice-presidente da Associação Internacional de Críticos de Arte. Em 1981, ele recebeu o título de professor emérito da Escola Nacional de Belas Artes. Essas obras são mais ou menos dessa época, de 1983. Observamos nessas obras, o traço modernista no tema. O que significam maçãs na praia? Era a ousadia do tema e não só da técnica. A técnica tem um quê desse artista que em 29 vai para a Europa e convive com o pós-impressionismo e com os fauvistas. E a gente observa a técnica das pinceladas largas do fauve, principalmente nessa obra. Naquela, a gente já observa o início de uma construção, o início daquilo que poderia ser moderno, o início daquilo que depois vem a ser o construtivismo, o concretismo que acontece no Brasil. Quirino Campo Fiorito estava anos à frente do seu tempo, tanto na crítica quanto na pintura, que até hoje não é bem conhecida pelos jovens que chegam, trabalham com arte, mas não compreendem o que significa aquilo que Quirino Campo Fiorito fazia. Nesses dois desenhos do acervo da Paiva Frade, é muito interessante, porque aqui é um desenho de moda e uma expressiva figura de Campo Fiorito que lembra muito Ismael Neri, que lembra muito aquelas figuras de tanta expressão que tivemos no Art Deco. Essas obras eram pessoais do Quirino Campo Fiorito. E a artista, que é a nossa sócia Simone Ribeiro, teve a felicidade de adquirir em um leilão essas duas obras do ateliê de Quirino Campo Fiorito e o seu cavalete com o qual ela pinta hoje. Depois de publicar muitos livros, de fazer muitas críticas que exaltaram a pintura brasileira, Quirino Campo Fiorito, em 1993, deixa os pincéis e falece no Rio de Janeiro. O Museu Nacional de Belas Artes hoje mantém em seu acervo a obra O Operário de Quirino Campo Fiorito. Exposta é uma lembrança a esse grande mestre que muito colaborou com a pintura brasileira. O meu nome é Paiva Frade. Se você gostou, curta, compartilhe, participe conosco de nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau!